Bom, estamos hoje aqui com o professor Jamil Khalil, no lançamento do livro dele, que resultou da tese de doutorado na PUC Minas, para debater, trocar uma ideia, convidar todos a conhecer um pouco mais essa tese que foi publicada esse ano, que contou com avaliação pela banca da professora Isabel Derres e do professor Marciano Godoy, que foi muito interessante. Jamil, você é professor de Direito Tributário e Financeiro aqui da Federal de Juiz de Fora, no campo de Governador Valadares. Foi um colega muito querido, a gente sempre está nos projetos juntos, é sempre um prazer estar com você, uma alegria muito grande estar no lançamento do seu livro de tributário. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o livro, enfim, os princípios de tributário. Você começa trabalhando um pouco o que é essa distinção entre regras e princípios e em seguida você vai para a distinção que é feita no direito tributário. É diferente do campo constitucional? É semelhante? Como é que a doutrina usa essa distinção no direito tributário? Professor Siddhartha, em primeiro lugar eu estou muito satisfeito pelo convite de estar aqui apresentando a tese, que resultou nesse livro, Princípios Jurídicos Tributários. Bem, para poder fazer uma primeira observação, o que nos guiou, A pergunta se há de fato uma diferença entre princípios e regras, isso valendo para a teoria do direito, Então nós fizemos uma reflexão a respeito das contribuições do Dworkin e, por incrível que pareça, o próprio Dworkin, nas obras dele, já nega que essa distinção seja uma distinção relevante. Ele já fala, já desde o primeiro artigo ele já fala, olha, eu estou falando em princípios e regras, mas isso não é tão importante para fazer as distinções entre princípios e regras. E o próprio Alex, a importância dele nessa distinção entre princípios e regras. E aí eu passo por uma análise da teoria constitucional brasileira sobre princípios e regras. O que acontece com a teoria constitucional brasileira, ou a teoria do direito propriamente dita, Ela faz a diferença entre princípios e regras, mas o critério distintivo entre princípios e regras é a gradualidade. Se os princípios são mais fundamentais que as regras, os princípios são mais gerais que as regras. Isso é chamado por Alex, por Dworkin, por toda a teoria do direito como uma distinção fraca. É uma distinção que se pode atribuir aos modernos, não é uma distinção contemporânea. O que a teoria do direito brasileiro faz? Ela se apropria das contribuições do Alex, se apropria das contribuições do Dworkin e cria um sincretismo a respeito de princípios e regras. Então ela define um determinado princípio constitucional com bases na distinção clássica, de graduação, algo que é mais geral do que o outro, algo que é mais fundamental do que o outro. É até um conceito que o próprio Bandeira de Mello acaba cunhando, que o princípio ele é uma norma fundamental do sistema, nuclear do sistema. E aí a doutrina constitucional, a teoria do direito, ela traz o Dworkin, o Alex, e faz uma confusão com os critérios distintivos que os dois autores fazem. Por quê? Por que isso é relevante? Porque para Dworkin e para Alex, mais para Alex do que para Dworkin, caracterizar uma norma como regra ou caracterizar como princípio é importante na medida em que ele define o modo de aplicação do direito. A regra se aplica por subsunção e o princípio se aplica por ponderação. Então a gente faz esse caminho, trata dessas teorias para poder verificar uma determinada doutrina. E por que eu adoto a doutrina tributária? Por duas características. Primeiro, é uma doutrina que se utiliza muito de princípios. Então temos o princípio da legalidade, da anterioridade, da não cumulatividade, o princípio da capacidade contributiva, Então, e esses princípios, que em geral tem umas limitações constitucionais ao poder de tributar. Por exemplo, a anterioridade que você falou, noventena, que sempre foi tratado, na doutrina de direito tributário como princípio. Se encaixa nesse conceito de Alex e aí que vem essa é a novidade do seu trabalho. Exatamente. Problematizar isso. Exatamente, porque o que acontece? O outro motivo do direito constitucional, do direito tributário, é que ele é um direito altamente constitucionalizado. A Constituição desce a pormenores do sistema tributário brasileiro. Então, ele era importante estudar um ramo que tivesse essas duas características, utilizasse retoricamente de princípios e tivesse na Constituição. O que acontece? Quando a gente vai analisar a doutrina tributária, essa distinção do Alex ou do Dworkin,
ela é utilizada, a doutrina sabe que ela existe, mas na hora de aplicar é irrelevante. O princípio passa a ser somente uma norma mais fundamental do que a regra. E aí a doutrina não consegue resolver o problema da ponderação, porque como é que você vai ponderar legalidade? Como é que você vai ponderar anterioridade? Então não tem como ponderar esses princípios. E aí o que eu faço? Na verdade eu digo, princípio, o problema de chamar uma norma de princípio não é um problema real. Não importa se as pessoas, os interlocutores chamam aquilo de princípio ou regra. Porque se eles chamam de princípio, o que nós temos que fazer é interpretar o que eles estão se definindo aquilo como princípio. E essa é a parte importante. E aí eu trago uma contribuição, que é a contribuição do trabalho, considerar princípios tributários não na dicotomia princípios e regras. É irrelevante para nós aqui nesse trabalho caracterizar uma norma como princípio ou regra. O que vai distinguir um princípio tributário é ele ser considerado um direito fundamental do contribuinte. E como direito fundamental do contribuinte, ele tem vários efeitos. Por exemplo, o primeiro efeito, como direito fundamental do contribuinte, ele pode ser alegado a favor do contribuinte. O Estado não tem como alegar o princípio, o direito fundamental a favor dele para superar uma norma, porque o Estado está distrito à legalidade naqueles casos. Mas o cidadão pode deixar de pagar um determinado tributo, alegando a favor dele o princípio da capacidade contributiva. Você olha, esse tributo, ele ultrapassa a minha capacidade contributiva. O princípio do não confisco. Ou do não confisco, exatamente. Por exemplo, vamos imaginar que eu estipule 10% de imposto de renda. Para o rico, 10% não vai fazer diferença nenhuma, mas para o cara que ganha um salário mínimo, aquilo vai ser um confisco. Então ele pode alegar a favor dele como um direito fundamental, mas o Estado nunca pode alegar a favor dele o princípio da capacidade contributiva para ampliar a margem tributária, porque ele está distrito à lei. Segunda consequência, eu considero como, então a primeira consequência é considerar como direito fundamental. Se eu quero que o Estado amplie a capacidade contributiva, isso é uma ação que deve ser submetida ao Executivo e ao Legislativo para que eles promovam a mudança legislativa, nunca o contribuinte nunca vai poder se submeter a essa ideia. Acho que a segunda novidade, o aspecto inovador da tese é justamente pensar uma relação interdisciplinar mais consistente entre teoria do direito e direito tributário. Especificamente, o último capítulo da tese trabalha essa ideia de um direito tributário como integridade, ou seja, a ideia de que não basta uma coerência das decisões, não basta segurança jurídica, não basta respeitar esses princípios, por exemplo, de anualidade, não vem tendo. Preciso construir um sistema íntegro. E aí você trabalha essa ideia de integridade do direito no pensamento do Dworkin e acomoda no direito tributário. Quais são essas peculiaridades dessa acomodação? Como é que você propõe como isso? você disse, né, a ideia não é só ser um sistema coerente, porque a ideia de coerência vai respeitar o passado somente, né? Você tem que direcionar o sistema tributário para o futuro. Então o STF ele está autorizado, por exemplo, um efeito prático dessa visão, a alterar a jurisprudência para poder adequar ela à sociabilidade contemporânea. Por exemplo, um grande contribuinte, uma nova expressão de algum valor econômico que a lei se encaixe perfeitamente aquele caso, mas não necessariamente no passado se considerava. O que ocorre é o seguinte: para que o STF faça essa modificação na interpretação dele, ele tem que respeitar as expectativas de direito, todos aqueles contribuintes que acreditaram naquela jurisprudência. Então eu trago a ideia da confiança no sistema, especialmente para o contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte é a parte que não é geradora de expectativa. O contribuinte não gera expectativa para o Estado. Quem gera expectativa é o Estado para o contribuinte, seja o Estado juiz, seja o Estado executivo. Então é um desdobramento dessa ideia do direito como integridade. Um outro desdobramento, né, é você verificar o sistema tributário como um sistema não só que protege, ou um sistema que refere-se à arrecadação de tributos, mas um sistema que deve promover uma justiça tributária. Ele é um sistema que deve, de alguma forma, beneficiar aquelas pessoas que não têm condições de pagar e penalizar mais aquelas pessoas que têm condição de pagar. Então o sistema, eu não posso ver uma regra tributária somente como um dever administrativo.
né, do contribuinte, de pagar o tributo. Eu tenho que ver essa regra dentro de um sistema. Isso implica, né, uma interpretação muito mais arrojada do que numa interpretação meramente de subsunção. Um terceiro aspecto que eu acho relevante destacar é o papel do juiz na construção dessa jurisprudência. Ele deve mencionar como era o sistema, como ele pretende o sistema, ele deve desnudar suas razões na resolução do conflito. Então isso significa que o juiz deve construir uma narrativa que não acaba com ele, mas também não começa com ele. E eu acho muito interessante isso porque justamente a gente vive um momento de entrada de vigência do novo Código Civil, que propõe justamente isso, que a jurisprudência deve não apenas ser coerente e estável, mas também íntegra. E como a gente falava, inclusive, mais cedo lá no evento na UFJF, a maior parte das ações envolvem o Estado e execuções fiscais em especial. Então essa ideia de integridade, acho que você já tratava antes da vigência do Código Civil na sua tese, depois se torna ainda mais importante num cenário que a maior parte das ações são ações do Estado e execuções fiscais. Com certeza. Uma das abordagens é que o Estado não pode ser um litigador contumaz. Ele deve agir em prol também da estabilidade do sistema. Ele deve acreditar nas jurisprudências que o próprio STF cria. Ele não pode ser a pessoa que descumpre a decisão judicial. Então há vários desdobramentos que são importantes, né, nessa visão do direito como integridade, que eu adapto do work, né, trago outras contribuições mais contemporâneas e de brasileiros que devem ser visualizadas, inclusive com o novo Código de Processo Civil, que traz um novo paradigma, né, um novo paradigma da litigiosidade, mas um paradigma da resolução de conflitos. E assim, por fim, uma última pergunta que a gente sempre costuma fazer no canal é se teve alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu deixei de fazer, alguma provocação, enfim, um tema para quem tem interesse em conhecer mais dos princípios jurídicos tributários sobre a tese. Eu acredito, né, que assim, o ponto mais de debates que nós vamos ter com outros teóricos, né, é que a tese ela tem um cunho protetivo do contribuinte que nem todos os autores contemporâneos de direito tributário não têm. Por exemplo, o próprio Marco Aurélio Greco, o meu orientador Marciano, eles já veem direitos para a fazenda pública que eu não admito no meu livro. Por exemplo, a modificação da jurisprudência nunca pode ser a favor do Estado. Ela pode modificar, mas a modulação de efeito nunca poderia ser a favor do Estado. Eu justifico aqui, né, por que ela não deveria ser feita, mas o argumento-chave é que a modulação de efeito, a jurisprudência, ela é promovida pelo próprio Estado. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: eu crio uma lei inconstitucional e começo a arrecadar os tributos. E há vários juízes que falam que essa lei é constitucional. Aí vem o STF e fala, não, essa lei é inconstitucional. Mas eu vou modular o efeito e ela só vai valer, essa inconstitucionalidade só vai valer para o futuro. Ou seja, tudo que se arrecadou continua permitido de ser arrecadado. Essa visão eu não aceito na minha tese, e é uma visão que tem gerado as controvérsias mais significativas, assim, com outros autores que não têm essa visão do sistema tributário como um sistema de proteção do contribuinte. Então, acredito que seja a parte, assim, uma outra parte, né, que não foi abordado, mas que o telespectador, o leitor vai ter direito, né, de debater comigo nessa obra. Bom, então é isso. Agradeço, professor Jamil, a disponibilidade e convido a todos a conhecer essa tese de doutorado bastante inovadora sobre direito constitucional, direito tributário e teoria do direito, que está bastante interessante. É isso.